24 de janeiro, ainda tem gente do lado de fora. Hora de entrar. Quando nós olhamos um pouquinho hoje para o dia de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja, nós não imaginamos o quanto esses grandes homens da igreja contribuíram e fizeram com que a igreja pudesse ser a igreja que é hoje. Vou convidar você a tomar sua Bíblia e pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Marcos 3, 31. Você lembra que ontem, ao lermos o Evangelho, que o mestre da lei começaram a difamar Jesus, dizendo de que ele estava com o espírito mau? Jesus chamou a atenção deles. Não fechem as portas para Deus. Não feche os olhos para a ação de Deus. Isso é importante. Não blasfemem contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Os fariseus se opuseram fortemente a Jesus. Hoje vamos considerar como também seus parentes tiveram dificuldade para inserir na comunidade de Jesus. Eles ficaram desorientados diante de sua atividade missionária, digamos assim, messiânica, né? Quando souberam que ele tinha nem tempo para comer, com tanta gente que corria atrás dele, eles pensaram que ele tinha enlouquecido. Também, quem não pensaria, né? O Evangelho de Marcos escreveu nos dando um susto. Saíram para agarrá-lo. Puxa! Os parentes deles eram gente pacata de aldeia de Nazaré. E Nazaré fica a uns 50 quilômetros de Cafarnaum, cidade onde Jesus estava morando. Imagina isso. Pois eles pegaram a estrada e foram atrás de Jesus. No texto de hoje, os seus parentes chegaram a Cafarnaum e chegaram na casa onde Jesus estava, permaneceram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ô mestre, vem aqui. O recado que eles mandaram dizia: a tua mãe e teus irmãos estão aí pro lado de fora querendo falar contigo. Não se preocupe. Esse recado não tem nenhum sentido negativo contra Maria, sua mãe. A tua mãe e teus irmãos é uma forma de referir aos seus parentes de sangue. O texto apresenta claramente os que estão dentro e os que estão fora. Dentro da casa, claro, Jesus está com muita gente, a casa cheia, imagina, né? Pela narração anterior, com tanta gente se ajuntando, que não dava mais para entrar, houve aquela vez que desceram um paralítico pelo teto, você lembra? Que eles furaram e desceram com a escada. Veja que no texto traz algumas anotações muito especiais. As pessoas estão sentadas ao redor de Jesus, e isto é mencionado 2 vezes nesse pequeno texto, para chamar a nossa atenção. Você já sabe o que é a posição de sentado na igreja ou quando você está? É a posição dos discípulos ao redor do Mestre. E você, lembra de Maria, irmã de Marta, sentada aos pés de Jesus? Sentada, o discípulo escuta o Mestre, dialoga com ele. Está numa posição de quem está aprendendo. Os que estão dentro da casa com Jesus estão todos sentados ao seu redor. Os discípulos, as discípulas, mas tem gente por lá de fora, não tem? Isso, os parentes de Jesus. Eles estão fora. Eles precisam dar um passo importante, entrar na casa. Isso é se tornarem também discípulos de Jesus. Você poderia se perguntar, na sua casa também não tem muita gente que está sentada por lá de fora ou está lá por lá de fora? Sabe quem ficou de fora, do lado lá? Adão e Eva. Por quê? Foram expulsos do paraíso. As moças distraídas foram comprar óleo, quando chegaram à porta estava fechado. Lembra das prudentes e imprudentes? E o irmão mais velho do filho pródigo, indignado com a festa do pai que se preparou, não quis entrar na casa. O lugar dos discípulos é dentro da casa, rodeando o mestre. Por isso a igreja convida para entrar. A igreja convida para que você seja aquele que ouve, aquele que escuta e que dialoga e que senta. Os parentes estavam por lá de fora.
Não é que Jesus tem que sair, são os parentes que precisam entrar. A palavra de Jesus é um convite para que eles se tornem seus discípulos. E o que disse Jesus? Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Este é o verdadeiro laço de parentesco com Ele e a obediência à vontade de Deus. Oxalá que você não tenha ninguém por lá de fora, mas que Deus abençoe, inclua eles, traga para dentro, e que Deus abençoe você e um lindo dia para você nessa terça-feira, com a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.